pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, eu sou João Batista e é com muita alegria que venho até você nessa manhã. Palavras de esperança, leitura está em Hebreus capítulo 3, de 1 a 6. Título: Um chamado à fidelidade. Vamos à leitura. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina à herança do céu, considerai o mensageiro e pontífice da fé que professamos, Jesus. Ele é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés o foi em toda a sua casa. Porém, é tido muito superior em glória a Moisés. Tanto quanto o fundador de uma casa é mais digno do que a própria casa, pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo e testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa. E sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos da esperança que nos pertence. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Batista e tenho um convite muito especial a fazer a vocês. Dia 22 de outubro vai acontecer na sede da Renovação Carismática Católica em Patos de Minas o Retiro Palavra de Esperança. Para você participar é muito simples. Do dia 2 ao dia 20 será feitas as inscrições via Pix, Você faz o depósito do valor de R$30, manda o comprovante aqui, está aparecendo aqui embaixo, todos os contatos, o Pix e o número para o qual você vai encaminhar o comprovante e fazer a sua inscrição. Será uma alegria receber cada um de vocês. Dia 22 de outubro, em Patos de Minas, valor da inscrição R$30 para ajudar nas despesas com a alimentação. Tenho certeza que será um retiro que vai transformar a sua vida. Espero cada um de vocês. Combinado? Forte abraço e até lá. Eu quis colocar hoje o título, Um chamado à fidelidade, por mais que aqui na Bíblia Ave Maria vem fazer uma comparação entre Cristo e Moisés, dizendo que Cristo é superior a Moisés. E isso é um fato lógico, Todos nós sabemos da superioridade de Cristo em relação a todas as criaturas, a todos os filhos de Deus. E aqui a leitura usa algumas expressões interessantes que nos faz compreender que o filho é superior em relação ao servo. E Cristo é o Filho de Deus, E Moisés, eu, você somos servos. Então, com certeza, o primogênito, com certeza, Cristo é aquele que é superior a tudo e a todos. Então, isso é muito claro. Agora, olhar a vida de Moisés, olhar a vida de Cristo, para mim, todos dois, Claro, repito, na superioridade de Cristo, mas nós não podemos abrir mão de tudo aquilo que representa Moisés para a nossa fé. Se você pega aí do livro do Êxodo, capítulo 3, onde acontece o chamado de Moisés, até praticamente no último capítulo de Deuteronômio, Então, a Bíblia vai falar de Moisés aí em Êxodo, Levítico, posso dizer também que Números e Deuteronômio. Então a Bíblia fala em todos esses livros deste grande homem, que foi Moisés. Só termina quando acontece aí a sua morte no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, que a partir daí quem dá continuidade na missão de Moisés é Josué, e que é outro livro fabuloso da Sagrada Escritura,
Então, irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Moisés foi aquele que Deus revelou os 10 mandamentos. Moisés foi aquele que Deus chamou através de uma sarça ardente, de uma moita de capim, vamos dizer assim, onde tinha fogo e o fogo não destruía. O fogo queimava, o fogo ardia, mas não consumia aquela planta. Então Deus realizou obras extraordinárias na vida de Moisés. Moisés foi aquele que foi até o faraó, até o Egito, libertar o povo de Deus. Moisés foi aquele que conduziu o povo de Deus pelo deserto. Foi aquele que atravessou o mar vermelho a pé enxuto. Então Moisés foi aquele que clamou a Deus e veio o maná, clamou a Deus e veio as codornizes, clamou a Deus para que o povo fosse liberto, foi dando sinais das 10 pragas no Egito. Então, se Moisés foi um homem que, como diz a palavra, ele contemplava Deus face a face. Deus falava com Moisés face a face. Então Moisés, e além de tantas outras coisas, tantos outros atos, tantos outros testemunhos reais da fidelidade de Moisés para com Deus. Então, era um homem que realmente confiava, acreditava, esperava em Deus. Teve apenas um momento que ele deu uma vacilada na fé e foi até o que aconteceu para que ele não entrasse na terra prometida. Ele conduziu o povo até avistar a terra, mas quem entrou na terra prometida com o povo de Deus foi Josué. Então foi o único momento que ele deu uma vacilada, né? Deus deu uma ordem, ele titubeou, ele meio que achou difícil aquilo acontecer, né? Como lá no início também, quando ele foi chamado, Deus teve que dar vários sinais até que Moisés assumisse de verdade o chamado de Deus. Mas Moisés é um grande exemplo de fé, de obediência, de entrega, de missão na palavra de Deus. Ninguém pode negar isso. Só que Cristo é superior a tudo isso. Cristo veio na obediência. É Deus, Jesus é Deus. Jesus, então, obediente ao Pai, Criador de todas as coisas, como diz em Filipenses, se humilhou até a morte e morte de cruz. Ele morreu da forma que somente os piores ladrões e assassinos, as pessoas piores daquela época, de acordo com as leis, também morriam crucificados. Então ele se fez ladrão, ele se fez o pior para nos salvar, da forma mais humilhante, mais desprezível. Então, quando eu olho a vida de Moisés, eu olho a vida de Jesus, meus irmãos, eu acredito que uma das grandes características que hoje a vida de cada um quer revelar a você e a mim é a fidelidade. O ato da fidelidade é algo que é muito nobre. Imagina o esposo, a esposa, a fidelidade de um para com o outro. Isso é muito nobre. Em meio a tantas situações que podem levar um e outro a não ser fiel, escolher ser fiel, escolher a fidelidade, é um ato de nobreza, é um ato de muito amor a Cristo, de muito amor ao cônjuge. Então, o ato, a atitude da fidelidade, primeiramente para com Deus e depois para com as pessoas, isso com certeza é muito bonito aos olhos de Deus e aos olhos daqueles que estão à nossa volta. Ser fiel é um testemunho de vida, onde tantas pessoas agem com infidelidade, onde tantas pessoas agem com tanto desrespeito, passando por cima dos sentimentos dos outros. Então, quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando realmente de uma grande qualidade dos santos, de uma grande qualidade daqueles que querem simplesmente agradar a Deus. O versículo 6 da leitura diz assim: Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa. E sua casa somos nós, Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo,
na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 16. Contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente. O que é intrepidamente? Com coragem. Professando com coragem a nossa fé e ufanos. O que significa ufanos? Professando com coragem a nossa fé, que nós temos orgulho, né? Que nós nos orgulhamos da esperança que nos pertence. Isso que quer dizer essas duas palavrinhas: coragem, intrepidamente, e que se orgulha, ufanos. Então, a palavra está dizendo que nós possamos professar com coragem a fé que nós temos, dar a vida se preciso for. Isso é ser fiel. Hoje essa leitura quer nos chamar a atenção quando nós, por exemplo, católicos, que por qualquer coisa abandonamos a nossa fé, porque qualquer coisa deixamos de ser católicos e às vezes agimos com infidelidade a Deus, buscando às vezes seitas, ocultismo. Hoje o Senhor está nos chamando: sejam fiéis a mim, esqueça essas coisas, parem com isso, sejam fiéis ao meu propósito de amor, àquilo que eu trago ao coração de vocês. Do mesmo jeito que Moisés foi fiel a Deus, hoje eu e você, meu irmão, somos chamados a ser fiéis também a Deus. Do mesmo jeito que Cristo se entregou por inteiro para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai, que era a salvação a cada um de nós, que eu e você também possamos nos espelhar na imagem de Cristo e, como cristãos que somos chamados a viver, dedicar de forma íntegra, dedicar de forma completa a nossa vida para agradar o coração de Deus, para conduzir muitas almas à salvação. Deus está nos chamando hoje a um ato de fidelidade, ou melhor, a uma vida inteira de fidelidade. E se você já traiu o amor de Deus, já traiu a confiança de Deus, se você já traiu e desrespeitou seu esposo, sua esposa, seus filhos, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de se colocar diante da presença de Deus e clamar a Ele misericórdia e não cometer mais esse terrível pecado, o pecado da traição. Isso é triste demais, gente. Meu Deus, quando eu olho para algumas pessoas que vivem essa realidade, quando eu converso principalmente com mulheres, que a mulher tem mais coragem de rasgar o coração, né? E essas mulheres falam assim: meu marido me trai há 5, 10 anos. E mesmo assim essas mulheres continuam fiéis. Essas entenderam que Deus confiou a elas a salvação dos seus esposos. É que mesmo eles sendo infiéis, mesmo eles não sendo homens, porque aqui eu vou, sabe, agir do jeito que eu acredito, quando esses que se dizem homens, mas não são, e vivem no adultério, e vivem na fornicação, e vivem no desrespeito às suas esposas, se não mudarem de atitude, vão pagar um alto preço por isso. É muito triste você ver famílias inteiras sendo destruídas, porque os homens muitas das vezes são um bando de sem vergonhas, que não tem vergonha na cara, que não tem respeito com Deus, que não tem respeito com as suas esposas. Estão rompendo com a aliança que um dia fizeram diante do altar, diante de Deus. Isso é muito grave. Homens que não têm um pingo de respeito pelas suas esposas. E eu quero que vocês fiquem com vergonha mesmo ao ouvir a minha pregação hoje. Porque um homem que assume diante de Deus uma aliança, um compromisso diante da sua esposa, que assume diante da igreja um compromisso e que quebra esse compromisso, se não tiver um arrependimento verdadeiro, ele infelizmente pode ter um lugar reservado, sabe aonde, né? Você sabe aonde eu estou dizendo, né, homem? Você está me ouvindo aí com clareza, não está? Pois é, meu filho. Então toma vergonha na sua cara e muda de vida a partir de hoje. Porque a palavra de Deus está nos chamando a fidelidade. Fidelidade primeiro a Deus. Nós um dia que casamos,
eu assumi diante da minha esposa, diante da igreja, diante de Deus, um compromisso. Eu não posso brincar de casar. Quando eu converso com os noivos, eu falo: vocês estão dispostos a viver realmente aquilo que é o chamado do matrimônio? Porque se não está disposto a viver isso, não case. Não case. Porque quando nós assumimos diante de Deus, irmão, nós dizemos, o Senhor nos chama a refletir que até que a morte nos separe, a não ser a morte, nada mais pode nos separar. O que Deus uniu, o homem não separe. Pena que muitos não dão valor àquilo que é dito ali, que muitas às vezes não conseguem nem dizer com voz forte, porque tem vergonha de assumir um compromisso. Mas se assumir um compromisso, tem a dignidade de, diante de Deus e diante da esposa, ou diante do esposo, porque hoje também quantos fatos, quantas partilhas de homens que já vieram dizer: minha esposa saiu de casa, minha esposa foi viver com outro homem, minha esposa me traiu. E aqui eu quero falar também para os homens e mulheres que destroem casamentos, viu? Cuidado, cuidado. Muitos homens e mulheres que me ouvem hoje, eu não quero ser peso para ninguém não, gente, mas cuidado com aquilo que você faz com sua vida. Eu já atendi pessoas, eu já conversei com pessoas que disseram, olhando na minha cara: eu gosto só de homem casado. Gente, naquela hora eu tive que me conter para não falar, sabe, aquilo que veio na mente. Mas a vontade era de falar realmente aquilo que estava na ponta da minha língua. Porque é muita tristeza, é muita, meu Deus, é muita falta de respeito para com Deus. Sabe, hoje essa palavra, ela veio primeiramente falar da fidelidade para com Deus. Mas eu quis aproveitar do tema para você que está me ouvindo aí, refletir um pouquinho como está a sua vida na presença de Deus. Como está a sua vida? Como que Deus olha para você e te vê? Você é filho de Deus. Como Deus está te vendo agora? João, mas isso é muito pesado. Realmente, é para acordar, é para refletir. Muda de vida. Se a sua vida hoje não está como deveria estar, corrija a sua vida. Se o seu casamento hoje não está como deveria estar, porque esfriou, porque você deixou. Então faça com que esse casamento aqueça novamente. Faça com que esse amor possa voltar a brilhar nos corações de vocês. Conquiste o esposo, conquiste a esposa novamente, mas haja com fidelidade, porque tudo que nós fazemos, irmãos, diante daquilo que nós prometemos no altar, nós seremos cobrados um dia. Nós seremos cobrados um dia da promessa que nós fizemos diante do altar. E qual será o resultado dessa cobrança que um dia Deus vai nos fazer? O que nós iremos receber como prêmio? Nós vamos receber como prêmio a coroa da justiça, de quem combateu o bom combate, de quem fez o que era certo, de quem cumpriu o mandamento, de quem amou e respeitou a sua esposa, o seu esposo? Ou nós poderemos ter a nossa alma precipitada no inferno, porque nós não fomos homens suficientes, não foram mulheres suficientes para honrar aquilo que fez a promessa um dia diante de Deus. Agora, eu não quero que você que por algum motivo se divorciou, se separou, se sinta a pior pessoa do mundo. Não, porque sempre quando eu faço uma pregação desse tipo, alguém me manda mensagem: nossa, a pregação sua doeu demais, porque o meu casamento não deu certo. Eu não estou dizendo, irmãos, que tem situações que infelizmente, homens que espancam suas mulheres, casamento que infelizmente chega a um ponto que vai fazer o quê? Só porque eu tenho que entender que por mais que se divorcie, diante de Deus ainda continua casado. A não ser que a igreja reconheça, a igreja não anula casamento, a igreja reconhece que o casamento não aconteceu, não existiu. Então o casamento é nulo. Então se você suspeita que às vezes o seu casamento pode ser reconhecido um dia como nulo, procure um sacerdote e peça a ele orientação. E se for o caso, entre aí na igreja com o processo para a nulidade do casamento. Lembrando, a igreja não anula casamento.
A igreja vai estudar diversos fatores e pode chegar a um ponto de entender que seu casamento foi nulo, ele não aconteceu, ele não se consumou, ele não existiu. Então, às vezes, se você pensa nessa hipótese, procure um sacerdote. Procure consertar a sua vida, filha. Procure consertar a sua vida, filho de Deus. Mas hoje o assunto nem é esse. Deus com certeza deve que alguém está precisando de ouvir o que eu estou dizendo, né? Com certeza, senão Deus não me traria por esse caminho. O assunto é fidelidade para com Deus. E Deus me trouxe a falar de casamento. Com certeza, como eu disse, essa semana está realmente muito delicado. São muitos casamentos que nesse tempo de pandemia, onde um voltou mais para dentro da casa, onde se encontraram mais tempo, ficaram dentro de casa e conversaram e a coisa desandou. Porque muitos esqueceram como ser marido e mulher, como viver dentro de casa junto. Por que muitos ainda dão certo? Porque ficam o dia inteiro longe e à noite conversa pouco. João, é muito ruim o que você está falando. É horrível. É horrível ficar falando essas coisas aqui. E às vezes o que eu falo aqui desperta no coração de muita gente dúvida, questionamento, desânimo. Gente, fazer o quê? Às vezes nós temos medo de pensar nas coisas, nós temos medo de conflitar os nossos pensamentos. Estou dizendo para ninguém brigando com o marido, com mulher e buscar separação, não. Pelo amor de Deus, isso nunca. Lute com todas as forças para salvar o seu casamento. Lute com todas as forças para salvar a vida, a alma do seu esposo, da sua esposa. Pois Deus não te confiou essa pessoa por acaso. Mas eu estou dizendo que Deus está nos chamando à fidelidade. Deus está nos chamando a uma doação plena. Foram todos infiéis para com Jesus e mesmo assim ele permaneceu fiel. Ele é o grande exemplo de fidelidade para nós. Ele é superior a tudo e a todos. E é ele o grande exemplo de doação, de entrega, de amor e de fidelidade. É Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Então a leitura de hoje, para você e para mim, é um chamado à fidelidade. Aos homens, ao marido, à esposa, aos filhos, aos pais. E é um grande chamado de fidelidade, principalmente para com Deus. Como está a minha vida? Como está a sua vida diante de Deus? Você tem vacilado? Infelizmente eu também tenho. Quantas vezes eu caio, quantas vezes eu fracasso, mas eu preciso de buscar forças em Deus para recomeçar. Por isso que existe o confessionário. Por isso que existe o arrependimento, para que mais uma nova chance seja dada ao nosso coração. Pai de bondade, de amor infinito, através dessa leitura de hoje, o Senhor nos chama mais uma vez a buscarmos a fidelidade, a buscarmos a honrar o teu amor, a sua entrega total na cruz, com a forma mais verdadeira e sublime, neste mundo onde tanta traição, tanto adultério, tanta mentira, enganação acontece. E o Senhor está nos chamando à santidade de vida, à fidelidade. Dai-nos essa graça, Senhor. Por mais difícil, por maiores que sejam as tentações que o mundo de hoje nos oferece, por maior que sejam as facilidades, tudo hoje é muito fácil, Senhor. E para as pessoas hoje, para muitos, tudo é normal, mas para o cristão, nem tudo é normal. E como cristãos que somos, precisamos dizer não a toda a infidelidade, a tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, para que, cheios do amor de Deus, possamos cumprir com intrepidez, com coragem, com alegria e com confiança da esperança que nos pertence. Dai-nos a graça de uma doação plena, de um amor pleno, daquele que se entrega em favor de quem ama. Obrigado, Jesus, por ser esse grande testemunho, esse grande exemplo de fidelidade, que mesmo sendo justo, sem nenhum pecado, se entregou por inteiro. Quantas esposas, quantos esposos hoje se entregam por inteiro, mesmo a outra parte não agindo como deveria agir. Meu irmão, minha irmã, você que até aqui fez a sua parte, escute bem, continue fazendo.
Deus não irá te desamparar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me